Alô, galera! Quais as chances matemáticas de o Santos ser rebaixado? Quais as chances matemáticas de outras equipes envolvidas nesta luta contra o rebaixamento de caírem para a Série B? As análises, elas são frias, os números são frios, mas tem outros componentes que a maioria das pessoas não conhecem. Como é que são feitos esses cálculos, né? Por que o Santos hoje tem um percentual alto de rebaixamento? Por que outras equipes com pontuação semelhante têm menos? E o Botafogo? Quais as chances de o Botafogo perder esse título que parece garantido? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo e aqui numa entrevista com um matemático, um doutor em matemática da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, que vai explicar para a gente como é que funcionam esses cálculos matemáticos no futebol e vai explicar para a gente também, de forma mais específica, a situação do Santos neste momento no Campeonato Brasileiro, do ponto de vista da matemática. Eu estou aqui com o professor e doutor Gilcione Nonato Costa, que é professor lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Eles fazem um trabalho, né? Parece que tem um grupo aí lá da Universidade Federal de Minas Gerais que são apaixonados por futebol, e eles têm até uma página na internet que eles fazem cálculos de futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato da Série B, futebol internacional. Grande abraço para você, Gilcione. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso, né? Nem tanto para os santistas, que nesse momento estão preocupadíssimos aí com a situação do time no campeonato, mas eu tenho certeza que vai ser um papo bem interessante. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado também, um prazer, Wagner. Eu também me sinto honrado pelo convite. Espero que seja um bom papo sobre futebol. Legal, obrigado, meu querido. Vamos lá, né? Antes de você falar diretamente, né, sobre a situação do Santos, explica melhor para a gente, o Gilson, o pessoal que não conhece, como é que são feitos esses cálculos, se baseiam em quê? É pura matemática, se baseia também no potencial de evolução ou vice-versa, né? De queda de produção de uma equipe. Como é que os matemáticos fazem esses cálculos quando fazem projeção de título, de rebaixamento, de classificação? Como é que é feito isso no futebol? Bom, né? Isso é uma maneira bem simples. A gente faz dessa forma. A gente admite inicialmente que todos os times são iguais, para que não haja um peso. Às vezes a gente faz uma estimativa de um time que fez grandes contratações e são um fiasco. E às vezes times que são assim, talvez a gente tenha aquele preconceito contra eles e fazem grandes campanhas. Então, a gente admite que todos os times são iguais no início do campeonato. E com os jogos sendo realizados, nós vamos modulando cada equipe, que é basicamente a frequência que eles estão empatando, vencendo ou perdendo, fora de casa e dentro de casa. De forma que cada jogo, a gente avalia o resultado, o peso da vitória é em função da qualidade do adversário. Se você vence um adversário que tem um bom rendimento, isso tem um peso muito maior que você venceu um adversário que está lá com o rendimento pior. Por exemplo, vencer o Botafogo hoje tem um peso muito maior que vencer o Curitiba. Então, com esses perfis de cada time já estabelecidos, de forma que os últimos 10 jogos têm um peso maior, que às vezes o time lá, por exemplo, venceu na primeira rodada, o peso daquele jogo não é o mesmo que venceu na rodada anterior. Então, os jogos recentes têm um peso maior. E com esses perfis, nós projetamos esses perfis para os jogos não realizados por meio de milhões de simulações. Nós fazemos em torno de 4 milhões de simulações a cada jogo realizado no campeonato. E ao final dessas milhões de simulações, nós contamos quantas vezes um time foi rebaixado, quantas vezes um time foi campeão, pegamos a pontuação que livrou do rebaixamento, pegamos a pontuação que deu o título, e assim a gente tem a probabilidade do time ser campeão, ser rebaixado, Libertadores e tudo mais. Levamos em consideração também o fato do São Paulo já estar classificado para Libertadores. Então, se ele fica entre os 6 primeiros, nós pegamos o 7º colocado classificando e assim segue. Legal, legal.
Eu vi lá que vocês têm no site de vocês projeção de percentual de pontuação para rebaixamento, para título, para classificação de Libertadores. É bastante interessante, mas eu pedi para você fazer um cálculo específico do Santos, fazendo uma análise mais direcionada ao Santos, né? Porque você falou, né, no início do campeonato todos os times são iguais, mas ao longo da competição vocês vão identificando as características de cada time, essas coisas. Isso. E tem a transformação dos times também, né? Porque o mesmo time que começa um campeonato, né, termina com uma formação completamente diferente. O Santos, por exemplo, é um belo exemplo disso, né? Então, o time que o Santos tem hoje, especialmente depois dessa última janela de transferência, de contratação, é muito diferente do time que começou o campeonato. O treinador é outro, o Santos já mudou aí só nesse campeonato 3 vezes. Ou seja, esse já é o 4º treinador do Santos. O Santos começou com o Rei Helman, depois teve o Paulo Turra, depois teve o Diego Aguirre e agora tem o Marcelo Fernandes. Já é o 4º treinador do Santos no mesmo campeonato. Vários jogadores foram contratados, vários jogadores saíram. Isso também influencia na análise de vocês, né? Influencia sim, porque o que a gente pega, na verdade, é o desempenho do time, o que o time está entregando. E os jogos recentes têm um peso maior. Então, exemplo, assim, essa vitória que o Santos teve contra o Bahia tem um peso muito forte, porque a probabilidade do Santos era bem maior do que as atuais 54%, e essa vitória fez com que a chance do Bahia aumentassem, do Santos diminuísse. Então, esses jogos recentes têm um peso maior, a gente leva isso também em consideração. Então, falando do Santos em especial, eu comparei, por exemplo, o Santos e o Bahia, que são times que estão ali brigando, né? São adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento. Então, observe. Então, eu fiz a estimativa o seguinte. Então, se o Santos chegar aos 42 pontos, ele teria, então, em torno de 25% de chance de queda. Então, espera um pouquinho, vamos lá. É importante o que você está falando. Isso. Você está dizendo, o professor Gilcione está dizendo que se o Santos chegar a 42 pontos, pelos cálculos que ele fez, e foram cálculos que ele fez especificamente aqui para esse canal, para a entrevista aqui. Sim. Né? Um cálculo mais direcionado. É diferente até daquele gráfico que vocês têm lá no site de vocês, né? Muda um pouquinho porque você fez um cálculo bem direcionado para o Santos. Então, vejam só, o Santos tem 24 pontos. O Santos precisaria, me ajuda aí, professor, de mais 18 pontos? Mais 18 pontos e chega a 42. Para chegar aos 42. Ou seja, são 5 vitórias, ou 6 e 3 empates, ou 6 vitórias. Na verdade, é 1 em 4, né? Assim, é um pouco de... Ele cairia se tivesse um azar. 25%. Só que o engraçado, se você comparar com o Bahia, se o Bahia chegar aos mesmos 42 pontos, o Bahia teria 20% de chance de queda. Menor por conta do saldo de gols. Isso, no momento, o saldo de gols é pró-Bahia. Então, o Santos tem essa desvantagem, por isso que o Santos é muito importante chegar aí aos 42, 43, né, para poder ter mais tranquilidade. Com 43 pontos, isso cai para quanto, essa para 11%. O Santos, com 43, ele já reduz mais da metade desses 25%, vai para 11% de chance de queda se ele chegar aos 42 pontos. 43, perdão. E se, por exemplo, ele chegar nos 44, já seria de 4%, vai diminuindo, e chegando em 48 é 0%. Ele não tem chance de queda se chegar aos 48 pontos. Pela média dos pontos dos campeonatos de pontos corridos, que começou, né, o campeonato de pontos corridos começou em 2003, pela média de pontuação, o número de 42, 43 já chega a ser um número interessante, né? Poucos times caíram com essa pontuação. E o time que caiu com a maior pontuação, se eu não me engano, foi o América em 2019, é isso? Não, foi o Curitiba em 2009. O Curitiba caiu com 49 pontos, 45 pontos. Ou seja, o time que caiu com a maior pontuação foi o Curitiba com 45. Então, acima de 45, nenhum time até hoje foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E a média
de pontuação para se livrar é essa, 42, 43, né? Exatamente. E cada campeonato tem a sua história e os seus números. E pelo que você está falando, uma média de 42 neste campeonato já é uma média que não garante o não rebaixamento, mas já é uma média relativamente segura, né, professor? Quando eu falei do Santos ter os 25% em 42 pontos, eles são na média, né? Então, na média, os times, sem contar time nenhum, com 42 pontos, a chance de queda seria de 33%. Peguei na média de todos os times. O Santos tem uma média de 25% se ele chegar em 42. Então, de uma maneira geral, a probabilidade a gente baseia no 50%, que é o cara ou coroa. Com 41 pontos, a média, a probabilidade de queda é de 55%. Ou seja, é mais provável um time cair com 41 do que se salvar. Com 42, essa probabilidade vai a 33%, que seria, então, um certo modo, seria assim: se 3 times chegassem com 42 pontos, um cairia e 2 se salvariam. Então, essa que seria a ideia. Exato. Com 43 pontos, a probabilidade de queda seria de 16%, ou seja, seria 1 em 6. 1 cairia e 5 se salvaria. E assim segue. Então, o Santos, ele deve, assim, ao longo da história, com 42, 43, para a grande maioria dos casos, o time se salva. Então, por quê? Diga. Eu ia te perguntar isso mesmo, porque eu vi lá aqui no gráfico que vocês fizeram lá no site de vocês. Depois até vou pedir para você deixar o endereço lá para o pessoal consultar. Tá, ok, obrigado. Essa média aqui, eu vou até colocar ele aqui na tela. Vamos lá, ó. Aqui, o senhor pode me explicar, tá, professor? É um rebaixamento por pontuação. Isso. A pontuação aqui, o percentual de queda, de possibilidade de queda, de acordo com cada pontuação aqui, né? Isso. Vamos lá. A partir até o número de 52 pontos, né? Isso. Vamos lá. A gente falou em 42, chances de 25% para o Santos. Aqui, no gráfico de vocês, está 33%. Por que essa diferença quando se faz um cálculo específico para o Santos, essa diferença para o geral? É porque a média, né? Essa média de todos os times. Se chegar a 42, tem uma probabilidade maior de cair do que o Santos. Por quê? Porque se o Santos está com 24 pontos, ele chega com 42, ele chega com mais vitórias do que outros times. Certo. Então, suponhamos que o Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte, ele chega com essa pontuação. Então, certamente o Cruzeiro chegará nessa pontuação com menos vitórias do que o Santos. Então, esse tem, ou com saldo de gols pior. Então, por esse motivo que muda. De uma maneira específica, para um time, muda na sua média. Então, assim, de uma maneira geral, o Santos, se ele chegar a 42, ele tem 25% de chance de queda, um pouquinho menor do que a média geral. Exato. Aqui a média geral de vocês, de acordo com essa tabela aqui, com 43 já passa a ter 16%, já é um número mais parecido com aquele que você fez específico do Santos, né? O Santos passaria a ter 11% se chegar a 43 pontos, não é isso? Exatamente. Legal. Agora, uma outra pergunta, professor, Certo. A gente fez um cálculo, baseado nesses números que você passou para a gente, eu fiz um cálculo aqui que com 5 vitórias ou 6 vitórias, 5 vitórias e 3 empates, ou 6 vitórias, o Santos chegaria aos 42. Agora, essas 5 vitórias, por exemplo, 5 vitórias ou 6 vitórias, né? 5 vitórias e 3 empates, o importante é chegar a 18 pontos. Elas têm o mesmo valor, independentemente dos adversários? Por exemplo, o Santos pode vencer 5 times que não estão na briga pelo rebaixamento. Ou pode vencer 5 times que estão na briga pelo rebaixamento. Isso altera esse percentual de possibilidade de rebaixamento? Altera, porque a gente faz essa pontuação, o Santos, obviamente, ele pode perder para o Vasco, ele pode ganhar de outros times, mas é que, na verdade, ele deveria, pensar em 6 vitórias
é melhor do Santos do que 5 vitórias e 3 empates. Porque aumenta o número de vitórias. Isso que é o primeiro critério de desempate. Então, desses 4 times, eu acredito que tem 2 que são praticamente irreversíveis. Muito difícil se livrar do rebaixamento. Então, sobrariam, 2 vagas para esses 2 são América e Curitiba, vice-lanterna e lanterna, que estão aí com uma pontuação baixíssima, né? O América tem 17 pontos e o Curitiba 14. Isso, e eles já estão muito distantes do 16º. É difícil eles reverterem. É possível reverterem, é possível, mas improvável. Aí nós seríamos, só que no caso aí tem em questão, existe o time do Vasco da Gama que está em ascensão. O Vasco, assim, ele nessa janela, ele se reforçou bastante, venceu jogos importantes. Então se projeta-se que o Vasco vai se livrar do rebaixamento. Nesse grupo também de grandes times que estão correndo risco, nós temos o Internacional e o São Paulo. O São Paulo estava dedicando a Copa do Brasil, a gente entende que ele tem potencial de melhorar seu desempenho. Certo. O mesmo vale para o Internacional. Assim que o Inter decidir sua vida na Libertadores, ele vai se dedicar e tem time, potencial para ser, mas claro, se ele não continuar desse jeito, ele pode cair também, obviamente. Então, diga. Só para ilustrar, eu acho que do Cuiabá para baixo, né? Principalmente, isso. Que o Cuiabá está com 29 pontos. Do Cuiabá para baixo, as chances são muito maiores. Exatamente. O Cuiabá, existe um leque, né? Do nono está um leque ali para o nono, que é o Atlético Mineiro, para o Corinthians, está uma diferença grande ali. Ou seja, esgarrou aquele grupo. Então, desses times aí que eu falo, que é o Goiás, que é o Cuiabá, que é o Santos, que é o Bahia, são 2 fortes, e o Cruzeiro também. São times que têm um certo risco de queda, que são consideráveis. Então, desses aí, o Bahia, o Santos e o Goiás são os que têm maiores chances de queda. Isso é preocupante. Então, assim, Goiás, Vasco, São Paulo, Inter, Cuiabá, Cruzeiro também é um time, são times. Então, desses times aí, possivelmente, os 2 sairão daí. E os Santos de Bahia e Goiás são os que estão, assim, na beira ali de entrar nesse grupo. Certo. Pela matemática, né? Pelos cálculos frios da matemática, são 3 times aí brigando para não ocuparem essas 2 vagas, né? Levando em consideração que América e Curitiba já caíram, né? A tendência, pelo menos, é essa. É irreversível, é um processo irreversível. Eu acho que é irreversível. Então, Bahia, Santos e Goiás seriam aí os 3, né? Que lutariam aí para não ocuparem essas últimas 2 vagas na zona de rebaixamento. Exatamente. Agora, tudo pode mudar numa rodada, né, professor? Por exemplo, essa rodada que temos agora, Santos e Vasco, é uma rodada, na minha visão, muito importante, porque é mais um confronto direto do Santos com outro time que também, o Vasco deu uma descolada, mas se o Santos vence o Vasco volta de novo para essa briga, né? Sim. Daria para ter uma noção do que mudaria na situação do Santos em caso de uma vitória contra o Vasco? Deixa eu fazer para você agora, para você. Vamos pegar aqui, vamos fazer aqui o cálculo para você rapidinho, de primeira mão para você, tá bom? De primeira mão. Opa! Então, vamos pensar aqui assim, exatamente, exatamente, isso mesmo. Então, vamos pensar que o Santos vença por 2-0 o Vasco da Gama. Certo. Vamos admitir esse fato. Tá? Então, vamos fazer admitir o fato, calculando aqui assim. Opa! Aqui, vamos fazer um pouquinho rapidamente. Calculando aqui. Então, aqui é rapidinho. O programa é um programa rápido, ele demora alguns segundos, em torno de 20 segundos para calcular isso. Então, vai calcular rapidamente. Qual é o programa que vocês usam, professor, para fazer isso? Nós fizemos um software para isso, né, em linguagem C. Legal. Criado por vocês mesmos. Isso, o programa que ele calcula, então, ele é bem interessante.
Está calculando aqui, vou te falar, então, se o Santos, por exemplo, vencer por 2-0 o Vasco, é um jogo assim, e o Santos, na verdade, ele teve o azar, já calculei já, deixa Opa. eu mostrar para você aqui assim. Então, até então, as chances matemáticas aí, pelos cálculos de vocês, do Santos ser rebaixado hoje é de 54%, é isso? Isso, hoje, sem contar a possibilidade. Mas se ele vencer, se por acaso ele vencer deixa eu ver aqui, estou calculando aqui, estou abrindo o resultado aqui. Vou te contar um segredo, tá? Meu professor orientador no mestrado é um professor santista. Ele torce para o Santos. Tem muito santista aí em Minas, né, professor? Tem sim. Vamos embora. Rebaixamento. Então, estou abrindo aqui, tá? Estou abrindo aqui o arquivo. Então, se o Santos vencer o time do Vasco, ele tem uma chance, vai para 37%. E o do Vasco vai para 34%. Se ele vencer o Vasco, ele sai de 54 para 37, é isso? Para 37, se ele vencer o Vasco por 2-0. Olha que interessante aqui. Eu vou colocar aqui a tabela de vocês, atual, né? É essa aqui. Então, se o Santos vencer, o Santos hoje, pela tabela de vocês, né? O Santos hoje tem 54,9%, quase 55% de chance de queda. É isso, né, professor? Isso, exatamente, isso mesmo. Tá, ele só tem menos chances do que os que já estão rebaixados, praticamente, né? Curitiba e América. Curitiba e América, que estão aí com 96 e 94, 96,3 e 94,5, respectivamente. Então, o Santos só tem mais chance de queda menos chance de queda do que essas duas equipes. Né? O Bahia já vai para 42, o Goiás para 31 e o Vasco hoje para 23. Ou seja, esta vitória contra o Vasco mudaria toda a perspectiva, né? De acordo com os cálculos matemáticos de rebaixamento do Santos. Passaria, então, para quanto, professor? Para 37,5. Olha que interessante, hein? Já seria um percentual aí muito mais favorável. E o Vasco, que hoje tem 23,3, dá para saber para quanto ele iria? Se ele perdesse, ele iria para 33,9, ou seja, 34%. Iria para 33,9. Já então, ficaria em uma situação bem parecida com a do Santos. Isso, exatamente. Os dois iriam assim, ficar muito próximo do outro, né? Seria uma briga muito direta, ficaria em aberta a situação. E observe, então, né? Só contando com esse jogo, o Goiás teria uma chance também de 31,6. Então, você observa, então, que ficaria uma briga, né? Uma briga muito, assim, equilibrada e estaria em aberto. Seria, assim, um palpite triplo ali, no caso, Santos, Vasco e Goiás, eles teriam quase a mesma chance de cair entre essas três equipes. Poxa, que bacana. Então é isso, hein? Então esse jogo contra o Vasco, para o Santos, é muito importante mesmo, porque se o Santos vencer, ele passa de 54,9, quase 55, para 30 e quanto, professor? 37,5. 37,5, ou seja, ele passará a ter mais chances de não cair do que de cair. Cair, exatamente. O que hoje é o contrário. Professor, então, para resumir a situação do Santos, o Santos chegando a 42 pontos, ficaria numa situação relativamente tranquila, porque teria apenas 25% de chance de queda, é isso, né? Exatamente, esse é o ponto. O Santos hoje tem 54,9% de chance de queda, mas se vencer o próximo jogo, esse número passa a ser de 33,7, ou seja, Não, 37,5. 37,5, desculpa. Só que eu não contei ainda os demais jogos também, sabe assim, talvez pode variar um pouco, porque o Bahia pode perder, pode vencer, então pode ter, esse número pode até melhorar se por um acaso o Bahia perder, por exemplo. Interessante isso, porque o Bahia, nesta rodada, enfrenta o Flamengo fora de casa e o Goiás, que é outra equipe que está envolvida aí nessa luta diretamente, enfrenta o Botafogo também fora de casa. Então, por exemplo, se a rodada for totalmente favorável ao Santos,
nesse sentido, ou seja, o Santos vence na Vila, Goiás e Bahia perdem, que são resultados hoje mais lógicos, né? Sim, são. A lógica diz que o Bahia vai perder do Vasco. Desculpa, do Flamengo. E a lógica diz que o Goiás vai perder do Botafogo, porque são dois jogos fora de casa. Um está enfrentando um dos candidatos ao título e o outro está enfrentando o líder do campeonato. E também, aí eu vou até perguntar para você, qual é a lógica de Santos e Vasco? Tem probabilidade de vitória para esse jogo? Vamos ver lá. Opa. É porque o Vasco sempre está num crescente, né? Então, assim, vamos pensar assim, no jogo Santos, o que está se desenhando é um empate. Tá. O Santos tem uma probabilidade em torno de 30%, o mais provável que ocorra um empate. Qual é a probabilidade do empate? Seria, então, de 44,8%, 45% de probabilidade de empate. E da vitória do Vasco? Vitória do Vasco, 25,5%. Certo. Então, o Santos tem 30%. Né? A possibilidade do Santos vencer é de 30%, isso segundo a matemática baseada no desempenho das equipes até aqui. Exatamente. Né? O empate 40 e quanto, professor? É quase 45%. Eu vou dar o número exato aqui. O Santos tem 29,7%, eu aproximei para 30%. Certo. O empate 44,8%, aproximando para 45%. E o Vasco 25,5% é a probabilidade de vitória do Vasco da Gama. Ou seja, é um jogo em aberto, mas o empate ali seria... O programa entende que o mais provável ocorra o empate. Por quê? Porque o desempenho do Santos não é tão bom fora de casa, dentro de casa, é o período mediano, e também o Vasco também não é um desempenho, ele também não tem grandes desempenhos também fora de casa. Então entende que é o empate o mais provável. Maravilha, maravilha. Então essa rodada é muito importante, mais importante do que eu imaginava, né? Porque se acontecer a lógica nos jogos contra a Bahia, de Bahia e Goiás, e o Santos conseguir ali se superar na Vila Belmiro e vencer o Vasco, o Santos fica numa situação muito mais confortável, né? Exatamente. E esses 37% é sem levar em consideração o jogo do Bahia e do Goiás. Se levar em consideração, pode abaixar um pouco mais ainda. Ou seja, se os dois perderem, como, né, diz a lógica, a probabilidade de rebaixamento do Santos pode até cair ainda mais, né, professor? Exatamente. Professor, e a briga pelo título, professor? Eu entrevistei uma vidente aqui, sabia? Entrevistei uma vidente famosa aqui que... Olha que curioso, hein? Olha que curioso. A gente tem aí várias vertentes, né? Tô brincando. Eu acho engraçado. Eu também acho. Eu acho interessante. Mas ela cravou, olha só, ela cravou que o Botafogo não vai ser campeão. Ela cravou que o Vasco vai cair. Olha que coisa. Ela cravou que o Vasco vai cair e o Vasco já estava numa fase de recuperação. Não faz tanto tempo assim. Ela cravou que o Vasco iria cair. Cravou que o Santos ainda tinha 10% de chance de não cair, mas tinha 90% de chance de cair. Mas ela cravou que o Botafogo não vai ser campeão, e o Botafogo tinha uma diferença ainda maior do que tem hoje para o Palmeiras, e cravou que o Vasco vai cair. Qual é a situação do Botafogo pela matemática? Bom, o Botafogo, na verdade, ele vem enfrentando assim um momento de instabilidade. O momento do Botafogo é de instabilidade. O Botafogo, se você tomar os últimos 10 jogos, ele fez 15 pontos, venceu 4 jogos e empatou 3 e perdeu 3. Mas o Palmeiras, que é o melhor time dos últimos 10 rodadas, fez 20 pontos. Tirou, então, 5 pontos dessa diferença. Então, a chance de título hoje para o a chance de título hoje do Botafogo, pelos cálculos apresentados, é de 76%. Ou seja, seria 3 em 4. Tá? 3 em 4. Se somar todas as chances de todos os times serem campeões, todas as chances, dá 24%. Então, o Botafogo, assim, tem
tem 3 vezes mais chances do que todos os times somados. Então, só depende dele. E qual que é a receita dele? Se ele vencer os jogos que ele tem em casa, ele tem alguns clássicos, que clássicos eu entendo que são jogos de rivalidade, porque um clássico, assim, o clássico não interfere muito o passado, vale um momento. Então, vai jogar, por exemplo, Corinthians e Santos, por exemplo. Independente de quem está no melhor momento, o clássico é diferente. Clássico é rivalidade, é pressão, é um pouquinho mais de inspiração, é um jogo diferente. Então, para o Botafogo, se ele fizer o seu dever de casa, vencer lá os seus jogos, os seus 7 jogos, ele vai lá, vai fazer uma boa campanha, ele faz uma pontuação que ele obriga o Palmeiras a fazer uma pontuação muito mais alta nesses 14 jogos. Por isso está para ele. Essa vantagem é muito grande. Não é só essa vantagem que ele tem a vantagem do número de vitórias. Então, não é só o Palmeiras chegar, ele tem que ultrapassar. Então, o campeonato está para o Botafogo. O Botafogo tem os jogos assim, esse jogo, por exemplo, é fundamental, o jogo contra o Goiás, que é um adversário mais fraco tecnicamente. O Botafogo é um time que é muito vistoso, é um time muito... joga muito o time é muito forte fisicamente. Então o campeonato está para o Botafogo. Evidentemente, se ele, por acaso, bobear, se ele enfraquecer, ele pode perder o título. Isso não é de se assustar. Mas o título está para o Botafogo. O Botafogo depende dele. Se ele fizer o que ele está fazendo, ele vai ser o campeão. É claro que não dá para prever, obviamente, mas o campeonato, eu entendo que... E tem outro agravante também, que o Palmeiras está ligado na Libertadores. É difícil um time, assim, no Brasil, assim, um time manter aquela concentração em 2 campeonatos. Ele fixa num, parece que ele relaxa no outro. Então, tem isso também. Então, o Palmeiras, ele está dividido com o Brasileirão e Libertadores. Ele só vai dedicar completamente o Brasileirão quando ele sair da Libertadores. Então, assim, o campeonato está para o Botafogo. Fato. Se ele vai ser campeão, é outra coisa. Oi? Você citou, professor, desculpa, você citou aí vários ingredientes, né? Vários detalhes aí da situação do Botafogo, da situação do Palmeiras, que está envolvido em outra negociação, outro campeonato. Isso. Mas esse programa de vocês leva tudo isso em consideração na hora que faz os cálculos? Não, na verdade, o que ele leva é o seguinte, é o desempenho de cada time. Vamos pensar assim, o São Paulo, que é um time que está lutando contra o rebaixamento. Esse São Paulo que está jogando o Brasileirão corre risco de ser rebaixado. Enfim, eu não posso, assim, ter o lado pessoal. O lado pessoal é o desempenho do time. Então, o desempenho do Palmeiras nesse campeonato leva a acreditar que o Botafogo tem mais chance. Por quê também? O Botafogo perdeu alguns jogos, mas o Palmeiras também perdeu também. Sim, sim. O Palmeiras também está no momento de instabilidade, né? A diferença é que o Botafogo está totalmente focado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem a Libertadores aí, está envolvido numa semifinal de Libertadores, o que justifica mais, né, para o Palmeiras, né? Porque muitas vezes o Palmeiras não usa o time titular, a exemplo do São Paulo, né, que estava envolvido na Copa do Brasil, também não usou o time titular. Então tem todos esses detalhes, né, professor? Exatamente. Seja, o futebol é fascinante por isso, né? Porque muitas vezes os números mostram uma realidade que é baseada no que se fez até o momento, né? Mas tem o outro lado, né? Tem o potencial de crescimento, tem os motivos que levaram o time a perder determinado jogo, porque colocou time misto, porque está envolvido em outra competição. Quer dizer, é fascinante e imprevisível por isso, né, professor? Sim, o futebol, tá, Wagner? O que é interessante é o seguinte: qual que é o motivo que o futebol qual que é o motivo que o futebol ele é imprevisível? O motivo que a gente entende é que o gol é um evento raro. No seguinte sentido: vai jogar 2 equipes, uma boa e uma ruim, e uma equipe, por sorte, a pior equipe, faça um gol, na sorte. Uma bola, um zagueiro atrás da bola, ele faz um gol. 1-0 no futebol é uma vantagem muito grande, enorme no futebol.
fazer gol é difícil fazer gol. Se você comparar no basquete, no voleibol, se um time faz um gol, faz um ponto na sorte, aquilo não faz diferença alguma no resultado. Para ele vencer a partida, tem que fazer no basquete 100 pontos, 120 pontos. Para um time ganhar uma partida de vôlei, tem que fazer 75 pontos, no mínimo, numa partida de vôlei. No futebol, então, aquele erro de arbitragem, aquela bola mal atrasada, tem um peso enorme no futebol. Que não tem peso, outros... Às vezes tem o peso de um campeonato, né, professor? De um campeonato até. Um erro, um detalhe num jogo, não precisa ser nem no jogo final, muda toda a história do campeonato, né? Exatamente. Decisões com erros de arbitragem que mudaram, né, o campeão, né, que deram o título para outro time. Isso torna realmente o futebol fascinante. Olha o caso do Santos e Botafogo até de 95, né? É o exemplo clássico aí. Pois é, um exemplo clássico. Você trouxe aí. Exatamente. Você trouxe aí um assunto que deixa até hoje o torcedor do Santista enlouquecido, né? Com aquela final. Exatamente. Eu também lembro, eu lembro desse jogo bem. Então observe, isso no futebol, no basquete, isso não ocorre. Porque dois times que são muito diferentes nesses esportes, em geral, eles vencem. Porque quem faz 120 pontos, ele não vai chorar um ponto perdido. Ele fez 120. Então não é por causa de um erro de arbitragem, de um ponto, uma cesta perdida, que uma equipe perde uma partida. Mas no futebol, sim. Um gol perdido, um gol elementar, dá um título. Pode fazer toda a diferença, né? E aí o senhor já me remete a outra partida do Santos, né? Copa do Brasil, decisão da Copa do Brasil em 2015, se eu não estou enganado, com um gol que o Nilson perdeu, né? Um atacante do Santos. O Santos estava vencendo o jogo por 1-0, e aí no último minuto, praticamente no último minuto dos acréscimos, ele perde um gol com um gol escancarado. E aí o Santos perde a chance de abrir 2 gols de vantagem para o Palmeiras. Aí no jogo de volta, o Palmeiras vence pela mesma diferença de gols, por um gol. Aí a decisão vai para os pênaltis e o Palmeiras vence. Eu lembro desse jogo também. Palmeiras fica contigo. É isso aí, professor. Muito obrigado mesmo aí pela entrevista. Foi um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E como é que o pessoal encontra aí? Como é que o pessoal tem acesso ao trabalho de vocês? Bom, a gente tem, assim, um trabalho, a cada jogo realizado, a gente atualiza o site. Assim, claro que tem alguns jogos... www.mat.fmg.br/futebol. Basta a pessoa fazer um Google, escrever assim, o FMG Futebol, é o primeiro site que aparece. Exatamente. O FMG é a sigla da Universidade Federal de Minas Gerais, então coloca lá, UFMG Futebol, no Google, que você já encontra o endereço do site, fica mais fácil assim, né, professor? Essa página é a página mais acessada da universidade. São mais de 4 milhões de acessos semanais nessa página tem. Está explicado porque que o Brasil é conhecido como o país do futebol, né? As pessoas são apaixonadas por futebol. Olha que interessante que o professor está falando, né? A página mais acessada da universidade é essa página que fala de futebol. Então, professor, o que o pessoal encontra de material lá nesse site? São projeções dos campeonatos nacionais? Explica direito para a gente, por favor. Então, a gente apresenta os campeonatos Série A e Série B, essencialmente. Os estaduais, só o Mineiro, né? Mas a gente tem a intenção de disponibilizar também para o Paulista e Carioca e Gaúcho. E também os campeonatos internacionais. Só que, como eu falei, né? Eu faço esse trabalho desde 2005. Então, de segunda a sexta, de segunda a segunda, eu atualizo o site. Cada jogo que acontece, o site é atualizado. E se um dia eu voltar a fazer os internacionais, eu vou ficar o tempo todo fazendo. Mas eu faço por prazer, eu gosto de futebol. Eu gosto de um time de futebol. Todos nós temos um time de futebol. E é um trabalho que eu faço com o maior prazer. Já percebemos aqui que você gosta de futebol, professor. Legal, que bacana. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite, ter dado um pouquinho do seu tempo aí, que deve ser precioso. E manda um abraço aí para o pessoal da universidade e a todos os santistas aí da universidade. Vou mandar um abraço para o meu orientador, Antônio Gaspar, santista, que está sofrendo com o Santos. Mas eu vou torcer para ele que o Santos não caia. Se Deus quiser.
Grande abraço, Tá professor. É isso aí, esse foi o professor Gilcione Nonato, que conversou com a gente, né, uma entrevista bastante interessante sobre aí as probabilidades matemáticas específicas do Santos, né? Ele fez aí um cálculo específico para saber as possibilidades de queda do Santos. É isso, gente, grande abraço para vocês, ficamos por aqui, não esqueça de deixar o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até mais!